Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz, 100%. Galerinha, agora a gente vai aprender aqui um pouquinho de transitividade verbal, né? Um pouquinho de saber, né, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. É claro que vocês já sabem parte disso, porque nós já comentamos sobre isso. Você já sabe o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Verbo de ligação, você já sabe exatamente o que é um verbo de ligação, certo? E agora a gente vai aprender aqui exatamente, né, com muita calma, o que seria um verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, e claro, o verbo intransitivo, certo? E você vai ver o quanto isso aqui é fácil, até porque eu acho que você já até sabe isso aqui. Vamos falar também um pouquinho de regência verbal, tá? Para depois nós falarmos sobre a crase. Beleza? Vamos embora, vamos entender como é que funciona isso aqui. E assim diz o seguinte, olha só, o verbo transitivo direto, que vai ter como complemento o objeto direto, claro, né? A primeira coisa que você precisa saber, pessoal, é que o verbo transitivo, toda vez que você ouvir falar nesse nome aqui, transitivo, é porque pede um complemento. Então, o verbo transitivo é aquele verbo que vai te pedir algum tipo de complemento, como, por exemplo, olha só, quem faz alguma coisa. Se eu falar para você que eu faço, você não vai entender nada, porque quem faz alguma coisa, né? Se eu falar para você que eu comprei, você não vai entender nada, porque quem compra alguma coisa. Se eu falar para você que eu vendi, você não vai entender nada, porque quem vende alguma coisa. Se eu falar para você que eu creio, você também não vai entender nada, porque quem crê em alguma coisa. Se eu falar para você que eu gosto, você não vai entender nada, porque quem gosta de alguma coisa, correto? Então você vai ter ali um verbo que vai exigir um complemento. Quando o complemento é direto, ele exige um complemento sem preposição. Que complemento é esse? Objeto direto. O objeto direto é o que completa o sentido de um verbo transitivo direto. E normalmente vem sem preposição, porque a preposição não é exigida por este verbo, certo? Olha só, o professor não quis reprovar o aluno. Pessoal, quem reprova alguém. Verbo transitivo direto, o aluno fácil aqui, completa o sentido do verbo reprovar, é o objeto direto. Quis reprovar é uma locução verbal, certo? Você não deve perder o seu foco. Olha, quem perde alguma coisa. Verbo transitivo direto. O seu foco completa o sentido de um verbo, então é objeto. Sem preposição, objeto direto. O sonho dele era conquistar a vaga. Quem conquista alguma coisa. Verbo transitivo direto. A vaga é objeto direto. Aqueles eu tolero, mas estes eu jamais irei tolerar. Ora, quem tolera alguma coisa. Verbo transitivo direto. Aqueles. Eu tolero aqueles, seu objeto direto. Eu só inverti a ordem da frase. Mas, gente, você cansou de ver isso aqui na aula de sujeito, né? Na aula de sujeito nós falamos bastante destas inversões aqui. Então isso já não é mais um mistério para você, e espero que você não erre questão na sua prova só por ela estar invertida. Pelo amor de Deus, é só você colocar a frasezinha na ordem. Eu tolero aqueles, mas jamais irei tolerar estes. Né? É só colocar na ordem que não tem mistério. Quem tolera alguma coisa. Estes é o objeto direto. Não tem mistério não, muito fácil, muito tranquilo, e você vai entender isso aqui. Isso aqui tá das últimas questões aí, das últimas matérias que nós tivemos. Essa aqui realmente é aquela mais fácil, né? Depois você vai ter o verbo transitivo indireto. Bom, se é transitivo, pede complemento. Só que esse complemento é indireto, então é um complemento com preposição. E aí, pessoal, é qualquer preposição? Não, são essas preposições aqui, ó.
a, com, contra, de, em, para e por. Certo? Ó, vamos falar com a preposição a, por exemplo. Olha aqui, ó. Eu me referi a você. Olha, quem se refere a alguém. É um verbo transitivo indireto, com a preposição a aqui, objeto indireto. O verbo exige o complemento com preposição. Entendeu? Muito tranquilo, certo? Com a preposição com, concordo. Com você. Aqui, ó, quem concorda, concorda com alguém. Verbo transitivo indireto, com você, objeto indireto. Ah, com a preposição contra, né? Colidiu. Contra a parede. Quem colide, colide contra alguma coisa. Verbo transitivo indireto, contra a parede, objeto indireto. Com a preposição por, tem aqui, eles torcem pelo Fluminense desde crianças. Aqui, ó. Na verdade, desde criança é junto de viagem de tempo, né? Quem torce, torce por alguém. Pelo é o por mais o. Isso é o objeto indireto. Com a preposição de, ó, todos os candidatos precisam de bons livros. Claro, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Com a preposição em, o Vasco insiste em voltar para a Série B. Na verdade, né, quando eu fiz esse slide aqui, ele insistia em voltar. Agora parece que ele insiste em ficar, né? Verbo transitivo indireto em voltar para a Série B é o objeto indireto. Ou seja, a coisa ainda piorou para os vascaínos depois que eu fiz esse slide aqui. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Gabarito, objeto indireto em voltar para a Série B. Entendeu? Coisa linda. Aí, pessoal, é o seguinte, né? Relembrando um pouquinho aqui da aula que nós tivemos, né, sobre os pronomes. Lembrando que os pronomes oblíquos átonos, metecinos vois, eles podem ser tanto objetos diretos quanto indiretos. Vai depender do verbo. Ana não me respeitou. Quem respeita, respeita alguém. Verbo transitivo direto. O me é objeto direto. Agora, Ana não me disse a verdade. Cuidado. Ó, quem diz, diz alguma coisa a alguém. É verbo transitivo direto e indireto. Ela disse o quê? A verdade é o objeto direto. A mim, a me, aqui. Isso é objeto indireto. Olha, o me aqui em cima é objeto direto. Já na frase de baixo é indireto. Eu sempre disse que te amava. Amar é verbo transitivo direto. O te é objeto direto. Teu filho sempre te desobedeceu. Desobedecer é verbo transitivo indireto. O te é objeto indireto. Entendeu? Gabarito, tranquilo, não tem mistério. Fico feliz porque seu filho nos adora. Quem adora, adora alguém. Verbo transitivo direto. O nos é objeto direto. Certo? Este é um direito que vos assiste. Quem assiste, assiste a alguém. É um direito que cabe a alguém. Então, um direito que vos cabe. Isso é objeto indireto. Agora, cuidado que o pronome o, a, os, as, esses vão ser sempre objetos diretos. Isso você já sabe. Eles não podem exercer função de objeto indireto. Jamais.
ela sempre o amou. Verbo transitivo direto, o amou objeto direto. O apartamento era muito bom, mas não pude comprá-lo. Olha aqui, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. O ozinho aqui é o objeto direto. Você sabe que ali é porque o verbo terminou em R, né? Verbo terminado em R, S ou Z, seguido de o, a, os, as, automaticamente vira lolá, lolás, né? E você corta a última letra. Esse é o gabarito, tranquilo, muito fácil. Não tem mistério, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é bem tranquilo, tá? E aí é o que você, aqui é o que você já sabe, né? Quando o verbo termina em R, S ou Z, né? Você vai cortar essa letra lá no final e vai virar lá, né? Aqui, ó. Não pude comprá-la, né? O exercício era complicado, por isso poucos conseguiram resolvê-lo. Isso aí você já sabe, né? Já tivemos isso. O carro era muito grande, estacioná-lo exige bastante habilidade, né? Amor, pôs água na geladeira, aí você vai colocar pula. Por quê? Olha só que esquisito, ó. Pus a. Aí o verbo vai lá, terminou em R, S ou Z, você corta e o A vira lá. Bem tranquilo, cara. Não tem mistério, não. Tá? É bem fácil isso aqui. Legal? Ó, querido, fez o exercício? Filo, né? E você sabe também que se ele estiver antecedido de um som nasalizado, que é quando um verbo termina em M, ou um ditongo com um tio, a, o, tio, o, é tio, né? E depois você tiver o e o a, automaticamente esse o e a vai se tornar no ou na, ou plural, né? Nos ou nas. Vamos supor que eu estou falando de você, e aí eu falo, contemplaram-no com um belo nome. Contemplaram-no, contemplaram você com um belo nome. Como o verbo terminou em R, S, quer dizer, como o verbo terminou em som nasalizado, em M, ó, isso aqui é um som nasalizado. Terminou em M, automaticamente o O vira no. Publicaram lá no site, tô falando de uma notícia, publicaram na, entendeu? E aí, né, você já sabe, isso aqui caiu uma vez na EA, se eu não me engano, ou EAGS, tá? Não lembro exatamente qual era o concurso. Mas, perguntava aqui, marque a opção em que jogando o pronome oblíquo para depois do verbo, você tem uma ambiguidade. Os jornais chamam-nos de corruptos. Olha, vamos supor que esse pronome fosse o pronome os, ó, aqui, ó. Os jornais os chamam de corruptos. Quando eu jogo para depois, como o verbo tem som nasalizado, o os vira nos, ó. E se fosse o nos mesmo, se eles estivessem realmente nos chamando, se você jogasse para depois, continuaria nos. O resumo da ópera é que aqui nessa frase você não consegue me dizer quem está sendo chamado de corrupto. Somos nós ou eles? Então não tem como. Se você me souber a resposta, você vai me dar uma resposta inconclusiva. Não tem resposta aqui, é ambiguidade. Quem está sendo chamado de corrupto ali? Nós não sabemos. Não há como saber, certo? Então ali você tem uma ambiguidade, você tem um duplo sentido que a gente chama também de anfibologismo, entendeu? Bem fácil, né? Bem tranquilo. É só você lembrar que o som nasalizado virou nos. O O vira no, o A vira na, o os vira nos, o as vira nas, antecedido de um som nasalizado, certo? Ó, pegaram-nos roubando. Eu não sei. Nós estávamos roubando? Ou eles? Pegaram eles? Pegaram os. Como o som nasalizado, ficaria pegaram-nos. Ambiguidade também. Então aqui também tem uma ambiguidade. Também existe um duplo sentido ali. Correto? Fácil, né? Agora, só cuidado que os pronomes lhe
ilheis, quando forem complementos verbais, eles só poderão ser objeto indireto. Lembrando, tá, pessoal? A gente vai ver com mais calma. O lhe, ele tem outras funções, tá? Mas ligado a verbo, completando o sentido de um verbo, o lhe só pode ser objeto indireto. Ou seja, se você, né, puser esses verbos junto a verbo transitivo direto, eles estarão errados. Beleza? Então, não lhe devo satisfação, pois nunca lhe desobedeci. Pessoal, quem deve alguma coisa a alguém. Devo o quê? Satisfação, objeto direto. O dever deve satisfação a alguém, pede um complemento, é um verbo que pede dois complementos. Isso é transitivo direto e indireto. O lhe é objeto indireto. Pois nunca lhe desobedeci, objeto indireto. Ter acesso aos materiais é um direito que lhes assiste. Assiste a vocês, verbo transitivo indireto. O lhe é objeto indireto. Tranquilo, tranquilo. Não tem mistério, certo? Ó. Depois você vai ter o verbo que é transitivo direto e indireto. E aí são verbos que vão exigir dois complementos. Um complemento com preposição e outro sem preposição. Como, por exemplo, o verbo informar, que nós já estudamos, né? Quem informa alguma coisa a alguém. Informei o assunto aos alunos. Olha a preposição a aqui, ó. Informei alguma coisa a alguém. E lembrando que você pode pegar o objeto indireto aos alunos e transformá-lo em lhes. A classificação é a mesma, verbo transitivo direto e indireto. Os alunos é objeto direto, o lhes, objeto indireto. Mas lembrando também que você pode informar alguém de algo. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, e aqui o objeto indireto. Tranquilo. Informei-os dois assuntos. Quem informa alguma coisa a alguém, ou alguém de alguma coisa. Só peguei o os aqui, os alunos, e transformei em os. Certo? E lembrando que isso cai muito em prova, o verbo informar, e você precisa entender que se você tem o pronome lhe junto ao verbo informar, você não pode ter a preposição de jeito nenhum. Porque o lhe já assume a função de objeto indireto. Então você não poderia ter outro objeto indireto ali. Então, ó, lhes informe dois assuntos estaria completamente errado. Considere os clientes e sempre lhes informe de que não, sempre lhes informe que os preços estão bons. Você só vai ter a preposição de se você não tiver um objeto indireto ali. Por exemplo, considere os clientes e sempre os informe de que. Aí sim, você está informando alguém, objeto direto os, de alguma coisa. Objeto direto aqui. Agora sim o de pode estar ali. Não só pode, como deve. Beleza? Cuidado com isso. Ana não quis me emprestar o livro. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. O livro, objeto direto. O me é o objeto indireto. Muito tranquilo, muito fácil. Não tem mistério não, né?
Aí agora vem aqui uma coisa que o pessoal normalmente costuma chorar um pouco. Pô, demorei um tempão para aprender o que é verbo transitivo direto, que o objeto direto aparece, né, sem preposição, e o indireto aparece com. Aí aparece o tal do objeto direto preposicionado e faz com que o aluno dê uma desanimada, né? Tu fala, pô, eu sempre ouvi falar que o objeto direto era sem preposição, que o indireto é que era com preposição. Aí vem o objeto direto com preposição, que é o objeto direto preposicionado. E aí embola a minha cabeça toda. Não. Primeiramente, não vai te embolar nada. Porque o objeto direto preposicionado, ele é muito diferente do objeto indireto. Pessoal, o objeto indireto, ele vai ter a preposição exigida pelo verbo. O verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Ou seja, vai ser um verbo que vai exigir a preposição. Correto? Já o objeto direto preposicionado, não. Ele vai ser complemento de um verbo transitivo direto que você colocou com preposição por algum outro motivo. Colocou por uma questão de estilo, por uma questão de ênfase, por uma questão de clareza, mas não por exigência de verbo. Então, o objeto indireto tem a preposição exigida por um verbo. Já o objeto direto preposicionado, a preposição não é exigida pelo verbo, porque o verbo é transitivo direto. Certo? Escrevi ali, cuidado para não confundir com objeto indireto. Lembre-se de que não, no objeto direto preposicionado, não é o verbo que exige a preposição. Ela é posta por um motivo de ênfase ou clareza, normalmente. Olha, não entendo nem a ele, nem a ti. Pessoal, o verbo entender é transitivo direto. Quem entende, entende alguém. Quando eu coloco esse a ele com a preposição a aqui, ó, você tem um objeto direto preposicionado. O objeto direto também serve para vir preposicionado, né? Para evitar uma ambiguidade. Ao homem venceu a mulher. Na verdade, a mulher é o sujeito. A mulher venceu ao homem. Venceu o homem, né? Isso aqui é o objeto direto que veio com uma preposição. É claro que aqui uma frase invertida, uma frase que ficou até feia, horrível, você não vai escrever uma frase dessa, né? Ficou esquisita. Mas não está errada. O que se tem ali é um objeto direto preposicionado. E aí, quando o objeto direto é o pronome quem, ele vem com preposição também. A mulher a quem mais ama é a minha mãe. Repare que quem ama, ama alguém, é verbo transitivo direto. E aí nada justifica a presença daquela preposição a ali, a não ser o pronome quem. Porque o verbo não. O verbo não exige aquela preposição. Você veja que se você trocasse o quem pelo que, seria a mulher que mais amo. É a minha mãe, sem a preposição. Quando eu coloco com o pronome quem, eu vou colocar a preposição a ali. A mulher a quem mais amo é a minha mãe. Certo? Aí, essa 24 aqui para mim é uma bem interessante. Porque o pessoal acha que o objeto direto não serve para nada, o objeto direto preposicionado. É claro que ele serve, sim. Ele serve para dar mais clareza a uma frase, né? O objeto direto é um substantivo numa expressão comparativa para evitar a falta de clareza. Olha, olhe Patrícia como a uma criança. Quando eu falo que eu olho Patrícia, o olhar é verbo transitivo direto. Como a uma criança, você sabe que eu olho Patrícia como olho uma criança. Agora, vamos supor que não fosse assim. Vou reescrever a frase assim, ó. Olho Patrícia.
como uma criança. Olha como essa frase está ambígua. O que seria uma criança? Qual seria a função sintática de criança? Você não sabe. Olha só, eu olho Patrícia como olho uma criança? Ou eu olho Patrícia como uma criança olha? Com o olhar de uma criança. E aí? Qual é a função sintática de Patrícia? E o que aquela frase ali quer dizer exatamente? A frase está ambígua. Agora, se eu coloco uma preposição dizendo que eu olho Patrícia como a uma criança, pronto. Eu olho Patrícia como uma criança, como olho uma criança. Beleza? Sem a preposição, olho Patrícia como uma criança olha. Do jeito que está aqui eu escrevi, né? Então, muito cuidado com isso. Porque o objeto direto preposicionado não é que ele foi criado à toa só para complicar a sua vida, não. Ele tem a sua utilidade, sim. E ele pode evitar uma ambiguidade, isso é muito importante. Ele pode evitar a falta de clareza numa frase. E isto é muito importante. Quando o objeto direto se refere a seres personativos, principalmente com verbos que indicam sentimento, você coloca ali o objeto direto preposicionado. Ó, nós amamos a Deus, a Jesus e aos anjos. Amar, pessoal, é verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Não há alguém, né? O dinheiro fácil atrai a homens corruptos. E quem atrai, atrai alguém. Verbo transitivo direto. Certo? Objeto direto aqui. Só que é o objeto direto preposicionado. Olha lá. Certo? Olha aqui. Ah, aqui também é importante. O objeto direto é constituído por expressões idiomáticas enfáticas. Por exemplo, bebi da água. Não, pessoal, você bebe alguma coisa. Você colocou essa preposição de aqui porque você quis. Queria comer do bolo. Não, você come alguma coisa. É verbo transitivo direto. Você colocou essa preposição porque você quis. Ela demorou a pedir por socorro. Quem pede, pede alguma coisa. Você colocou essa preposição aqui porque você quis. Pegou pela mão. Pessoal, quem pega, pega alguma coisa. Verbo transitivo direto. Pela mão é o objeto direto. E lembrando, tá, pessoal? Só lembrando que o objeto direto preposicionado só aparece com 4 preposições. A, de, por e com. O objeto direto preposicionado é só com essas 4 aí. Aí, nesse caso aqui, pode ser que o objeto direto preposicionado sirva para mudar o sentido da frase. Como assim, Léo? Como que ele vai mudar o sentido da frase? É simples. Se eu falar para você que eu fui à geladeira e bebi o vinho. Beber é verbo transitivo direto. Então, o vinho ficou objeto direto. Mas eu posso ir à geladeira e beber do vinho. E aí você já tem um objeto direto preposicionado. E aí, pessoal, eu bebi o vinho é objeto direto. Eu bebi do vinho é objeto direto preposicionado. Certo? Concorda que existe uma mudança de sentido nestas frases? Quando eu digo beber o vinho, eu fui à geladeira e bebi tudo. Agora, se eu falar para você que eu bebi do vinho, eu fui à geladeira e bebi parte do vinho. Ou seja, ainda tem vinho lá. Entendeu? Então não é que o objeto direto seja algo inútil, não serve para nada. Claro que serve. Tem sua utilidade. Tá? Então, queridos, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Beleza? Só dar uma pausinha aqui
Vou nem terminar esse vídeo não, senão eu pausa para pegar uma água ali que eu tô cheio de sede. Então vamos lá, vamos que vamos, continuar aqui. Aí pessoal, aqui são os verbos de ligação, né? Que você já conhece, né? Tipos de predicado que nós já falamos. Agora pessoal, vamos brincar aqui um pouquinho, deixa eu só apagar esse negócio aqui. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? De regência verbal. Já sabe transitividade, já sabe identificar o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo de ligação, o que é um verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo bitransitivo, já sabe o que é um objeto direto preposicionado, já sabe isso tudo. Agora vamos aprender um pouquinho sobre regência verbal. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? E, Léo, o que é isso? O que é regência verbal? Pessoal, regência verbal é a maneira como o verbo se relaciona com os seus complementos. Se é com ou sem preposição, certo? E aí, cara, é claro que aqui, infelizmente, é um decoreba meio chato. Mas você vai precisar decorar, infelizmente. Mas é um decorebazinho chatinho sim, tá? Mas não tem pra onde correr, você tem que saber que aquele verbo ali pede preposição, aquele outro já não pede, entendeu? E aí é meio chato. Mas vamos lá. Assistir é o primeiro verbo aqui. Pessoal, quando você tiver o assistir no sentido de ver, no sentido de você presenciar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? Ele pede a preposição a. Você não assiste o jogo, você assiste ao jogo. Então assistiremos ao jogo e à novela com a crase. É a forma correta, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, certo? Assistiremos ao jogo e à novela, certo? Tem que ter a preposição a. Não se esqueça dessa preposição, tá? Cuidado. O assistir, pessoal, ele também existe no sentido de ajudar. Pessoal, no sentido de ajudar, ele vai ser ele vai ser verbo transitivo direto. Então, o correto seria você dizer que o médico assistiu o doente, certo? Mas cuidado que hoje em dia, você usar esse verbo como verbo transitivo indireto e falar que ele assistiu ao doente, não estaria errado. Isso já foi cobrado em prova, não em prova militar, tá? Mas essa forma ela já é aceita com verbo transitivo indireto, ok? Só que tem que prestar muito atenção, por quê? Porque normalmente a prova militar, como a gente está falando de uma prova militar, normalmente ela não aceita a forma sem com a preposição, quando ele está no sentido de ajudar, entende? Então, infelizmente, o que você vai ter que usar ali é a sua sabedoria, né? Você vai ter que olhar para a questão, olhar para as opções. Ah, Léo, tá pedindo a errada. Aí tem uma aqui com preposição e esse assistir tá no sentido de ajudar. Você vai marcar esse, provavelmente esse é o gabarito. Mas pode ser que seja outro. Se dá uma passada de olho nas outras opções e ver se você não acha uma mais errada. Porque muitas vezes a gente tem que marcar mais, né, aquela que é a melhor resposta, infelizmente, né, o português. Aí tem um assistir também no sentido de ter direito. Ele vai pedir a preposição a, porque é um direito que assiste a vocês, né? Essa aí você já sabe, você até fala dessa forma, né? É um direito que assiste ao trabalhador e à aposentada. Assiste a alguém, assiste a você, assiste a ele, assiste a ela, assiste a alguém, certo? Esse é um direito que assiste ao trabalhador e à aposentada ou e à trabalhadora. E aí com crase, porque é um direito que assiste a alguém, exige a preposição a, correto?
Aí esse assistir aqui, esse aqui não cai em prova não, nunca vi, no sentido de morar, né? O presidente da firma assiste no Rio de Janeiro, assiste em, né? Pede a preposição em. Enfim, esse aqui realmente não cai em prova não, certo? O verbo assistir, o que cai em prova normalmente é o número 1 lá, né? No sentido de você ver, presenciar alguma coisa. É esse que normalmente cai, certo? Depois você vai ter aqui o assistir, o aspirar, né? E esse cai bastante. Que é o aspirar no sentido de você respirar, no sentido de você inalar. Esse verbo aqui não pede preposição. Ele é verbo transitivo direto. É lá na fazenda que aspiramos o ar puro e não ao ar puro, tá? Porque esse aspirar tá no sentido de você inalar, respirar o ar puro. É diferente se o aspirar, e esse aqui cai muito em prova, aparecesse no sentido de querer, estimar, desejar, almejar algo. Porque nesse sentido de querer algo, de desejar algo, ele vai pedir a preposição a, porque ele é verbo transitivo indireto. Joaquim aspirava ao cargo de chefia. Quem aspira, aspira a alguma coisa. É verbo transitivo indireto e aqui é objeto indireto. O curso a que Maria aspira será muito disputado. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Olha a preposição a aqui, ó, recaindo antes do pronome relativo. Você já estudou isso, hein? Tivemos uma aula só de pronome relativo. Por favor, não se esqueça, porque isso cai muito em prova, tá? E os candidatos aspiram à vaga de gerente, verbo transitivo indireto, a vaga com crase de gerente. E a gente vai ver crase daqui a pouquinho, né? Mas é verbo transitivo indireto. Não tem mistério, cara. É fácil. Olha a questão 3. Você tem um verbo visar no sentido de querer, estimar, desejar, almejar algo. É igualzinho, tá? Ele vai pedir a preposição a porque é verbo transitivo indireto. Olha, Joaquim visava ao cargo de chefia. É igual o verbo aspirar. No sentido igualzinho, não vai mudar nada. O concurso a que Maria visa, ó, é igualzinho. Ó, igualzinho. Será muito disputado. E os candidatos visam a vaga de gerente, ó, é igualzinho. Aspiram, visam a vaga de gerente. Certo? Agora, você precisa ter cuidado com o seguinte. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Merda. Dei mole, peraí. Só para eu poder pagar esse slide. Agora, cuidado, pessoal, com o seguinte aqui, tá? Cuidado com um detalhezinho aqui interessante, que é o seguinte. Pessoal, olha para cá. Se eu faço assim para você, ó. Paula, o cargo, e Paula ao cargo. Olha, quando eu digo assim para você, ó, Paula quer o cargo, Paula deseja o cargo, Paula almeja o cargo e Paula estima
o cargo. Você precisa entender que o verbo querer, desejar, almejar e estimar são verbos transitivos diretos. E o cargo estaria sem preposição. Agora, Paula aspira e Paula avisa ao cargo. Agora sim. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. E quem visa, visa a alguma coisa também. Objeto indireto. Então, o que confunde muito a cabeça do candidato é que você tem ali 6 verbos: querer, desejar, almejar, estimar, aspirar e visar, que podem ter o mesmo sentido. No entanto, querer, desejar, almejar e estimar são verbos transitivos indiretos. Quer dizer, diretos. Não pedem preposição. Já o verbo aspirar e visar pede preposição a, sim. Ah, Léo, como que eu vou aprender isso? Decorando. Não tem macete, não tem bizu, não tem música, não tem receita. Decora. Aqui não tem para onde você correr. Infelizmente. Depois você tem um verbo chegar. Pessoal, quando junto ao verbo chegar você tem um adjunto adverbial de lugar, você tem a preposição a sendo exigida ali, tá? Olha, chegamos cedo ao médico. Olha lá, ó, quem chega, chega a algum lugar. Você não chega em. Chegamos à casa de minha mãe, da minha mãe. Chegamos em casa estaria errado. O lugar a que chegamos era lindo. Quem chega, chega a algum lugar. Então você chega ao rio, você chega ao curso, você chega ao local da prova, e não no local da prova, e não no rio, e não no curso, tá? Porque quem chega, chega em algum lugar. Sempre em algum lugar. Caralho, sempre a algum lugar, beleza? Em não, em estaria errado. Tá bom? Agora, Léo, eu vou ver a preposição em junto ao verbo chegar e já vou marcar errado direto? Não. Não pode ter a preposição em se você tiver um adjunto adverbial de lugar. Porque, por exemplo, se eu falasse assim, ó, observação, ó, chegamos isso aqui já caiu em prova. No trem a Santa Catarina. Chegamos no trem a Santa Catarina. Queridos, pelo amor de Deus, cuidado, tá? Não tem nada de errado nesta frase. Pessoal, quem chega, chega a algum lugar. Quando você tiver uma expressão indicativa de lugar, como Santa Catarina, está correto. Santa Catarina é o adjunto adverbial de lugar. Léo, mas e o no trem? Não está errado, não? Não. O adjunto no trem é adjunto adverbial de meio. É como se você tivesse chegado de trem a Santa Catarina. Então, o que não pode ter a preposição em é o adjunto adverbial de lugar que tem junto ao verbo chegar. Então, não vai direto marcar que está errado com a preposição em sempre que você encontrá-la junto ao verbo chegar. Normalmente está errado, sim. Se for um adjunto adverbial de lugar, vai estar errado. Você pode ter certeza disso. Mas normalmente não é sempre, você sabe muito bem disso. Então, não me decepcione, não vai ficar fazendo burrada, não, de achar que viu, preposição em, mas como errado, igual... Não, você é um aluno muito melhor do que isso. Você precisa analisar a frase e analisar com calma, tá? Você é bem melhor do que isso. Entendeu? Eu odeio o aluno que vê o negócio já é sempre assim. Sempre assim é o caralho, pô, sempre assim.
Português é sempre assim? Sempre. Para com isso. Depois você vai ter o verbo namorar. Pessoal, o verbo namorar é verbo transitivo direto, tá? Nada de preposição com, tá? Namora com alguém, não. Quem namora, namora alguém. É verbo transitivo direto. João namora Maria. Pronto. Nada de namora com Maria. Namora com Maria, tá errado. Quem namora, namora alguém. Beleza? Olha lá, aquela música, né, do Henrique e Juliano, não é isso? Vai namorar comigo sim? Não. Quem namora, namora alguém, tá? O certo é vai me namorar sim. Vai namorar-me sim. Horrível, né? Gramaticalmente seria correto. Mas a música ficaria horrível, né? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Aqui tá correto, né? Quem namora, namora alguém. O que tá errado é o deixa eu, né? Não pode ser deixa eu. Teria que ser deixe-me namorar a sua filha. Dona Maria, deixe-me namorar a sua... Horrível a música ficaria, né? E quer namorar comigo? Não, o certo é quer me namorar. Ou quer namorar-me, né? Tranquilo. Mas é esquisito, mas é o correto, né, gente? Não tem mistério. É isso aí mesmo. Fazer o que? Acontece. Né? Simpatizar. Pessoal, o verbo simpatizar, ele é um verbo que você até usa normalmente de forma correta, realmente pede a preposição com, é verbo transitivo indireto. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Mesma coisa, o antipatizar, beleza? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Agora, a única coisa realmente que você precisa, né, entender aqui é o seguinte, né? A turma simpatizou com o professor, isso está completamente correto. O que não pode haver são os pronomes me, se, nos, vos junto ao verbo simpatizar e antipatizar. Se eu falasse para você que a turma não se simpatizou com o professor, a turma se simpatizou com o professor, estaria errado. Não pode ter esse pronome. Anda não simpatizou com ele. E não se simpatizou. Beleza? Ana não se simpatizou, estaria errado. Não pode ter pronome oblíquo átono, tá? Com o verbo simpatizar. Eu me simpatizei com ele. Não. Eu simpatizei com ele. Ela simpatizou com o rapaz. Não se simpatizou. Não tem esse se, tá? Pelo amor de Deus, não tem isso. Depois você vai ter o verbo implicar e acarretar no sentido de ter como consequência. É verbo transitivo indireto e cuidado. Proibido usar a preposição em. A preposição em não pode ser usada com o verbo implicar e acarretar. Sua atitude implicou ou acarretou a demissão do secretário. Não pode ser na demissão do secretário. Isso é objeto direto. Esse verbo aqui, implicar e acarretar, cara, eu costumo dizer para o aluno que você tem duas saídas para você acertar isso aqui na hora da sua prova, para você aprender isso. Ou você pesquisa para ver se eu estou falando a verdade, ou você acredita no que eu estou falando. Por quê? Cara, você vai ver isso errado o tempo todo. O tempo todo você vai ver esse verbo implicar no sentido assim de acarretar com a preposição em. Ah, porque a sua atitude implicou na suspensão de na, em. Vai ver o tempo todo e tá errado. Confia no que eu tô falando, isso está errado. Não tem a preposição em com o verbo implicar e com o verbo acarretar. Você tá me ouvindo? Não tem. Não pode ter. Tá? Depois você vai ter lembrar e esquecer. Bem legal. Grava isso. Lembrar e esquecer. Com o pronome
com o de. Sem pronome, sem o de. Lembrar e esquecer, com pronome com o de. Como assim, Léo? Lembrei-me, com pronome com o de. Verbo transitivo indireto do fato objeto indireto. Esqueci-me. Lembrar e esquecer, com o pronome com o de. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora, sem pronome, quando ele estiver sozinho, é sem o de. Verbo transitivo direto, o fato ocorrido é objeto direto. Verbo transitivo direto, o caderno, objeto direto. Beleza? Aqui, ó, ela não se esqueceu da regra e ela não esqueceu a regra. Olha aqui, ó. Se esqueceu o verbo transitivo indireto, da regra objeto indireto. Esqueceu a regra, verbo transitivo direto. A regra é objeto direto. Lembrar e esquecer, com pronome com o de. Sem pronome, sem o de. E é claro que você pode lembrar alguém de alguma coisa também, né? Lembrou o aluno da informação. Mas tranquilo, grava isso, tá? Lembrar e esquecer, com pronome com o de. Sem pronome, sem o de. Já o verbo obedecer e desobedecer, pessoal, são verbos transitivos indiretos também, exigem, não se esqueça, a preposição a. O filho não obedece ao pai nem à mãe. Tem que estar com crase porque tem a preposição a ali. Porque quem obedece, obedece a alguém. E quem desobedece, também desobedece a alguém. Obedeça à sinalização. Tem que estar com crase porque tem a preposição a mais o artigo ali. Ok? O verbo preferir estava demorando. O verbo preferir. Pessoal, o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Mas a preposição dele é a preposição a, pelo amor de Deus, você prefere uma coisa a outra. Você não pode preferir uma coisa do que outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Não pode preferir uma coisa do que outra. Eu prefiro português à física. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, está perfeito. Não pode usar também intensidade, mais, menos, 1000 vezes. Ah, prefiro mais churrasco. Não, eu prefiro churrasco à comida japonesa. Beleza? Nunca use o que ou do que. Prefiro churrasco que comida japonesa? Não. Prefiro churrasco à comida japonesa. Certo? Ah, prefiro churrasco do que? Não. Não tem que e nem do que. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Eu prefiro português à matemática. Eu prefiro futebol a basquete. Eu prefiro EA a ESA. Eu prefiro churrasco à comida japonesa. Eu prefiro arroz a feijão. Eu prefiro Coca a Pepsi. Eu prefiro Nescau a Todinho. Então, você vai ter ali nunca o que ou do que, tá? E lembrando que você só vai determinar o segundo termo se você determinar o primeiro. Olha, mas isso aqui a gente vai ver melhor na aula de crase. Eu prefiro churrasco à comida japonesa, está certo? Eu prefiro o churrasco à comida japonesa agora com crase,
está certo também. Mas isso a gente vai ver depois, beleza? Com mais calma, tá? Na aulinha de crase, que é a nossa próxima. Essa aqui já está acabando. 11. Essa 11 aqui nós vimos lá na aula, né, de tipos de predicado, né? O chamar no sentido de convocar alguém é verbo transitivo direto. O técnico chamou os jogadores, tranquilo, isso aqui não cai. E agora tem um verbo chamar no sentido de você dar nome, no sentido de você apelidar. E aí nunca vai estar errado, tá? Grava isso, porque ele pode ser transitivo direto ou indireto. Ó, eu posso chamar Pedro de tolo, lembrando que esse de tolo aqui é predicativo do objeto, você já sabe, nós já estudamos isso, tem uma aulinha só, né? Ou você pode chamar a Pedro de tolo, ou seja, você pode ter Pedro como objeto direto ou a Pedro como objeto indireto, tá? Ou seja, nunca vai estar errado, certo? Você pode ter essa preposição de aqui ou não, chamei Pedro tolo, chamei a Pedro tolo, tá tudo correto. O verbo chamar, sendo ele transitivo direto ou indireto, tanto faz, ele sempre vai estar correto. O verbo informar chega, né, pessoal? Já falamos muito. Você pode informar alguém de alguma coisa ou alguma coisa a alguém, tá? Então, já falamos muito desse verbo aqui. O verbo proceder, que no sentido de ter fundamento não pede preposição nenhuma, esta informação não procede. Mas no sentido de ter origem, pede a preposição de, o avião procede de Roma. Ele teve origem de lá. O verbo querer, que nós já vimos no sentido de você desejar algo, é verbo transitivo direto. Mas no sentido de você gostar, no sentido de você ter um sentimento, ter um afeto, ele pede a preposição a. E eu quero muito bem aos meus amigos, porque eu quero muito bem a eles. É verbo transitivo indireto. Aos meus amigos é objeto indireto. Certo? Porque é no sentido de ter um afeto, no sentido de você amar. Aí ele vai estar correto. E aqui você vai ter o pagar e perdoar, né? Pagar e perdoar, ele também tem dois tipos de complemento. Então é o seguinte. Se o verbo pagar e perdoar, aí que eu tenho que arrumar um espaço aqui. Se o verbo pagar e perdoar estiverem fazendo referência a coisa, eles serão transitivo direto. Se estiverem fazendo referência a pessoa, eles serão transitivos indiretos, exigindo a preposição a. Certo? Então, olha só. Que interessante, ó. Deus perdoa o pecado. Mas Deus perdoa ao pecador. O pecado é uma coisa, pecador já é uma pessoa. E aí, aqui é transitivo direto, aqui já é transitivo indireto. Certo? Por exemplo, paguei o dinheiro ao colégio. Quando eu falo ao colégio, poxa, mas aqui ao colégio é objeto indireto, e colégio é coisa. O dinheiro é objeto direto. Sim. Mas, na verdade, aquele colégio ali é uma metonímia, né? Você pagou na mão de alguém. Você deu dinheiro para alguma pessoa que naquele momento estava representando o colégio. Por isso que ali coube direitinho, tá?
E ele pode ser direto e indireto também no momento que você paga algo a alguém. Perdoei a dívida ao devedor. Olha lá. Tranquilo. Não tem mistério, devedor é uma pessoa. Então tá muito tranquilo, tá muito fácil isso. Só que regência é um decoreba. Infelizmente é decoreba. E você precisa, né, entender que não é fácil. Ó, Deus perdoa o pecado, mas ele perdoa o pecador. Paguei ao gerente e paguei o boleto. Porque pecado é coisa. Então é objeto direto. Perdoar, verbo transitivo direto. Pecador é pessoa. Então objeto indireto. E aqui é verbo transitivo indireto. Mesma coisa gerente. Entendeu? Tem mistério. Agora, muita calma nessa hora. Para a gente fechar, para acabar tudo, o verbo custar. Pessoal, o verbo custar, no sentido de ser difícil ou demorado, ele tem que ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular. E o sujeito dele é aquilo que é difícil, sempre representado por um verbo no infinitivo. Pessoal, presta muita atenção. Se você encontra frases do tipo eu custei a entender a matéria. Se você tem uma frase desse tipo aqui, pode ter certeza, essa frase está incorreta. Eu custei a entender a matéria. Eu, sujeito. Se você tem um verbo custar no sentido de ser difícil ou demorado e você encontra o sujeito é um pronome, o sujeito é um substantivo, você pode marcar que está errado. O sujeito tem que ser um verbo no infinitivo. O correto seria custou-me entender a matéria. Repare que entender a matéria é o sujeito. Entender a matéria me custou. Olha lá, um sujeito representado por um verbo no infinitivo. Então, o que você vai fazer? Viu? O verbo custar está nesse sentido. Não é no sentido de ter preço, não, né? A casa custou 300 mil reais. Está tudo certo aqui. Não é nesse sentido, não. É no sentido de ser difícil, de ser demorado. Tu custas a entender. Ele custa a entender. Tá tudo errado, ó. Tu, ele, como se... Não. Custa-me entender. Né? Custa-te. Ó, tu custas, é custa-te. Entender. Ele custa entender. Não, custa-te entender. Custa-me entender. Custa-lhe entender. O entender tem que ser o sujeito aqui, né? Ah, ele custou a chegar. Não. Custou-lhe. Chegar ontem. Ah, ele custou a chegar do trabalho ontem. Não. Custou-lhe chegar do trabalho ontem. Correto? Tranquilo? Não erre, tá? Esse verbo custar, quando cai em prova, é recordista de erro. O pessoal erra, mas erra adoidado. Tá legal, pessoal? Tamo junto, né? Um forte abraço. E até daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós vamos falar de crase. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.